Olá, meus queridos nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira de sabedoria, conhecimento, aprendizado por meio do Respondendo aos Inscritos. Tio Spook, será que minha pergunta vai estar aí? Vai saber, meu querido gafanhoto? Só sei que tem muita dúvida, muita pergunta. Tinha coisa que realmente é complicado responder, umas coisas meio nada a ver, umas perguntas pessoais, e a gente não faz análise de perguntas, coisas pessoais, tá? Eu não sei, eu vou começar a abordar esses vídeos dessa maneira, por quê? Galera, são 500 mil pessoas no canal, se cada um me perguntar uma pergunta pessoal, Facebook, há 15 anos atrás eu vi algo no meu quarto, diz o que é. Eu não sei, não sou vidente. Como é que eu vou saber? Imagina, não dá para responder perguntas pessoais. Eu não sei, eu acho que é cultural do povo brasileiro sempre querer saber o que acontece na sua vida espiritual, né? Mas eu não consigo, é humanamente impossível, sabe? Não tem como. Então, por favor, parem de perguntar coisas pessoais e comecem a descobrir as coisas por meio das dúvidas que nós colocamos nos vídeos. Ou seja, Tio Spook, eu queria entender melhor aquele vídeo que você comentou sobre isso. Tenta abranger mais, tenta trazer mais informação, aí sim. Mas, gente, por favor, vamos entender. Eu sei que todo mundo tem dúvidas, mas não sou eu que vou ficar respondendo dúvidas pessoais de vocês. Não tem como, é humanamente impossível, ok? Por isso que a única coisa que nós disponibilizamos são os tratamentos e as limpezas de casa que acontecem e são cobrados, porque eu sou terapeuta e psicoterapeuta. Eu não sou médium, ok? Então eu tenho uma formação como terapeuta e psicoterapeuta. Então eu vivo disso hoje. Vamos às perguntas, Tio Spook. Hoje tem coisa. Meu Deus do céu. Benade dos Santos Gomes. Oi, tio Rodrigo Spook, somos seus pacientes e desde já quero agradecer pelos tratamentos, pois realmente tivemos resultado, estamos muito felizes com isso. É sério, tá? Não sou eu que tô... Não é meu texto isso aqui não, esse é meio real. Enfim, vamos para as 3 perguntas. Em um Spook Responde você fala sobre oferendas para deuses da tua religião, mas isso não vem ao caso. Eu não faço oferenda a deuses, mas eu vou explicar. Minha pergunta é, o que eu faço depois de oferecer algo aos deuses? Ofereço dinheiro à deusa Lakshmi? Não. E depois, o que eu faço com ele? Guardo? Podemos comer os alimentos que oferecemos aos deuses? Podem. Segunda pergunta, sabemos que os cristais de tua loja, em homenagem aos universitários, carregam uma pequena bênção deles. Minha dúvida é, os japamalas da tua loja também carregam alguma bênção? Sim. Terceira pergunta, os deuses pagãos podem proteger um lar se fizermos a limpeza de casas com eles? Eu não faria, não. Exemplo, um hinduísta é filho de Kali. Caramba, filho de Kali. E ele faz os seus mantras para tal divindade proteger a sua casa? Não. Kali vai realmente fazer a limpeza da casa? Não. Vamos às perguntas, que são muitas, mas são interessantes. Primeira coisa, tá? Deuses. Deuses é um conceito muito complicado e assim, tem muito cristão que fica se remoendo, dizendo só existe um Deus. Ah, eu abomino vocês. É idiotice. Os egípcios eram politeístas. Eles tinham Ra, Osíris, diversos outras figuras que representavam ali as suas divindades. O paganismo tem várias representações, sejam os deuses da natureza, os deuses da terra, do ar, do fogo. Ou seja, é maravilhoso todo esse esplendor. Por quê? Porque nos primórdios, tudo aquilo era divino. Então, tinha uma representação como um ser humano. Afinal, Deus, ou deuses, né, eles falam o seguinte: o homem é a representação de Deus na Terra. Se o homem é a representação de Deus na Terra, ele é a representação consideravelmente também física. Então a maioria das divindades eram pessoas, eram seres como seres humanos. Então origina-se um conceito de deuses. Agora vai muito além. Por quê? Na Bíblia antiga nós tínhamos um conceito de deuses. Foram os deuses que colocaram o ser humano na Terra.
Sim, se você pegar a Bíblia do Rei James, de 1610, ela fala exatamente isso. E as Bíblias antigas sempre falaram os deuses. Por quê? Porque todos os reis, imperadores da época antiga, estamos falando aí de períodos anteriores a Jesus Cristo, eles foram traduzidos como reis igual a deuses. Porque pela tradução que foi passada do grego koiné para o latim, do latim para o alemão, e daí surgiu tudo mais, eles foram interpretando de uma outra maneira. Então todos os reis eram conhecidos como deuses. Então coloca-se como os deuses colocam o homem na terra. Por quê? Porque eles eram capazes de comandar o império, de fazer um império, de colonizar regiões. Então eles foram ampliando cada vez mais a sua população. Então aí tem um conceito de deuses. Deuses são antigos imperadores, sumérios, babilônios, assírios, persas e por aí vai. Beleza? Esse é um ponto. Eu, na minha religião, eu sou budista vajrayana. Então você tem Mahayana, Theravada, Vajrayana, você tem Zen, Chan, vietnamita, você tem várias vertentes do budismo. Nós não temos deuses. O único Deus, a única consciência que nós temos é a consciência búdica na representação de Buda. A representação de Buda, ela é representada por muitos aspectos. Então ela pode ser representada por vários aspectos dentro de uma consciência. Então eu posso ter as deusas taras, que é a tara verde, branca, vermelha, amarela. São veículos para me conduzir a uma consciência búdica, mas que nada mais nada menos são que a própria representação de Buda. Eu tenho outros deuses, eu tenho Vajraklaya, eu tenho as Dakinis, Dakini face de leão, eu tenho, diversas outras representações que nada mais são que a representação da consciência búdica voltada a um aspecto. Então, se eu quero, por exemplo, cortar o meu ego, retirar o meu ego, eu posso usar um Vajraklaya, a oração que a gente faz a Vajraklaya, ou eu posso usar também a representação. Você falou da deusa Kali, né? No budismo nós não temos a deusa Kali, nós temos uma deusa que seria o arquétipo de Kali, que é uma outra deusa que o culto é muito difícil, o culto, eu digo, a forma como a gente coloca, que chama-se Troma Nagmo, que é muito difícil, mas ela tem a finalidade de cortar muitas vezes o ego, a ignorância do ser humano. Então, quando nós fazemos a prática, nós exercitamos o desapego, tá? Para você ter uma ideia, desapego, nós temos aqui, por exemplo, o exercício da caveirinha, tá? Isso aqui veio do Tibete para mim, né? Veio mesmo, tá? Eu que coloquei o ziriguidunzinho aqui para ficar pendurado para não perdê-la, mas isso aqui é de osso de verdade, tá? Então eles fazem isso para que a gente consiga se desapegar das coisas da vida de uma maneira que nós buscamos entender que o que resta após toda a nossa existência é puramente a morte. Tá? Então isso aqui realmente vem de lá. Tá? O Tio Spook traz por meio de vários dealers, negociadores de arte, ou mesmo dos próprios tibetanos que mandam coisas pra gente aqui. Tá? Sobre oferendas. Você me fala sobre fazer oferendas. Para as divindades, né? Entre aspas, divindades, que são aí a consciência de Buda, nós oferecemos incenso e nós temos um altar. Então nós oferecemos para Buda água para beber, água para banhar, nós oferecemos flores, incenso, luz, que seria a iluminação, a consciência búdica, nós oferecemos alimentos e nós oferecemos música. Tudo isso num altar budista, por meio de oferendas de água, ou nós utilizamos tormas, que são representações desses símbolos, ou seja, uma flor feita de manteiga com o intuito de ser algo eterno. Então ela sempre vai estar lá. Então é uma oferenda eterna. Então todo dia de manhã eu vou e limpo o altar, faço as práticas de oração para a entrega desses 8 símbolos auspiciosos, vou colocar dessa maneira, tá? Que são as oferendas que nós fazemos para mostrar a generosidade à consciência búdica, e aí sim essa generosidade ela tenta percorrer o globo, fazendo com que as pessoas aceitem essas oferendas ou elas se acalmem perante essas oferendas, tá?
Não existe carne, não existe esse tipo de coisa. São só símbolos que nós utilizamos ou água que nós oferecemos com uma finalidade. Quando você fala que é o que eu faço depois de oferecer algo para os deuses, né? Então, esse altar que eu tenho aqui em casa e que eu abro todo dia de manhã e depois eu encerro ele, vou encerrar daqui a pouco para vocês terem uma ideia, eu fecho ele, eu limpo, tiro as oferendas. No caso, a água eu jogo na pia, eu descarto a água, tá? Dependendo do que você for oferecer, você pode descartar tranquilamente no lixo. Você fala que oferece dinheiro a Lakshmi. Você não precisa oferecer dinheiro a Lakshmi. Você não precisa oferecer dinheiro à deusa Lakshmi, porque ela vai te devolver esse dinheiro. O que você tem que fazer é oferecer, às vezes, fruta, flores, tá? Então, geralmente, a consciência dessas divindades gosta muito de flores. Então, você pode oferecer flor. Quando a gente vai fazer também alguns rituais, a gente oferece flores. Então, aqui em cima, por exemplo, nesse altar aqui de cima, eu tenho algumas flores que eu coloco para algumas figuras que estão aqui em cima também. E isso é muito mais saudável. Flores, alimentos, você pode fazer. Tem certas frutas que você pode colocar num altar. A questão dos cristais. Sim, eles carregam pequenas bênçãos, sim. A Dani separa sempre no final do dia para mim numa bacia e aí eu faço todo o processo de limpeza dessas peças e eu também faço a programação. Os japamalas, eles carregam algumas bênçãos? Deveras sim, por quê? Porque eles são meus. Eles não são japamalas que nós compramos para revender, são objetos meus, tá? Então assim, eu utilizei muitos japamalas ao longo da minha vida e alguns foram colecionáveis. E aí eu resolvi vendê-los. Por quê? Porque eu vou trocando. Acabou de chegar para mim um japamala novo e eu estou utilizando ele para as práticas, tá? Esse daqui é de osso, tá? Todo osso de verdade e os contadores são contadores antigos, tá? Com couro. Então isso aqui é couro, tá? Então a gente faz a contagem das repetições dos mantras aqui e isso daqui é couro. Esse aqui é o tibetano original, tá? Olha o tamanho, isso aqui é pesadíssimo. É osso de verdade, tá? Então é muito pesado. Esse daqui é o que eu estou usando agora. Então, se um dia eu for vendê-lo, vai para a loja, mas ele foi com a minha energia. Então, todos os japamalas, eles são vendidos com a minha energia, com a minha prática, tá? Deuses pagãos podem proteger um lar se fizermos a limpeza de casa com eles? Não, não podem. O hinduísta é filho de Kali. Kali é uma deusa enfurecida que, na verdade, eu vou explicar quem é Kali, tá? Kali é a mesma coisa que a Troma numa representação, mas no hinduísmo, Shiva é um homem que casa-se com Parvati. Parvati enfurece e se torna Kali e mata seus inimigos. É mais ou menos para isso que as pessoas estão fazendo suas oferendas. Os deuses hindus, eles são duais, eles amam, eles odeiam. Todos eles são assim. Então, se você pisar na bola, eles vão tirar algo seu. Então, eu falo, não utilizem figuras do hinduísmo como culto, porque vocês não sabem o que está por detrás. Para você poder entender, você tem que estudar toda a mitologia do hinduísmo para entender o que eles são e ver qual realmente é a afinidade que você tem com algumas figuras. Lembrando, você é obrigado a ser temeroso a uma figura dessas. O que é temeroso? É sempre fazer oferendas, é sempre mantê-la viva, ou seja, mantê-la viva no sentido de sempre cultuá-la, fazer os mantras específicos de cada uma delas, e isso é complicado. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para fazer esse tipo de oferenda, por isso que eles terceirizam. Na Índia você pode achar uma figura que seja um Rashid, que é um cara específico que vai fazer essas orações. E aí você vai e pede para que ele faça as oferendas para você. Então eu falo para vocês, não cultuem coisas que vocês não sabem. Não lidem com situações que vocês não sabem, porque vocês podem se complicar. As divindades, elas são duais. Se vocês pisarem na bola, principalmente em caráter, elas vão se afastar ou vão tirar algo de valor de vocês. Algo que você conquistou por meio da fé pode ser retirado também por meio da ausência da fé ou daquilo que vocês fizeram contra a sua própria natureza. E no final das contas, vocês nunca vão saber o que vocês fizeram contra a sua natureza ou contra alguém,
Então tome muito cuidado. As suas perguntas são muito legais. Eu peguei, acho que eu só tinha lido a primeira parte, eu achei que era válido e eu acabei pegando, tá? Sempre se informem, sempre busquem entender o que são essas figuras, qual é a representação delas. Lembrando, tudo faz parte de uma única consciência. Nenhum aqui realmente está acima daquilo que vocês consideram como o Criador. Todos eles são originados da mesma maneira que vocês foram originados. Tem muito cristão que vai se colocar contra, dizendo, não, mas aí são deuses. Não, vocês é que não tiveram ainda consciência do que eles são. É muito ruim se basear num conceito bíblico sem entender a origem do termo deuses na Bíblia. Quando vocês entendem de onde vem o termo deuses, e descobrem que houve um erro de tradução, e muitas vezes houve um interesse político também, por que não, de manter a ideia de só um único Deus na Bíblia, porque assim eu evito o culto ou questionamento, ou mesmo com que outras pessoas tenham questionamento sobre quem é o meu Deus. Então é muito mais fácil a gente destruir a crença dos outros do que entender a crença dos outros. E é o que fizeram na Constituição da Bíblia. Tiago Frantin. Tio Spook, queria saber qual religião você é. Mas uma hora você fala de espírita, outra hora fala de umbanda, se não for incômodo. Tiago, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas vamos deixar claro. Vamos lá. Quando eu era criança, comecei a estudar o espiritismo. Então, aos 18 anos, eu entro no Centro Espírita Kardecista. Vou e estudo os livros de Allan Kardec. Saio do espiritismo, vou para a Umbanda. Da Umbanda, eu estudo os ritos africanos, todo o princípio da Umbanda, estudo tudo, começo a trabalhar. Trabalhei no Centro Espírita Kardecista, depois eu trabalhei no Centro de Umbanda. Foram 10 longos anos de aprendizado. Depois disso, eu comecei a entender melhor como todo o processo funciona, tive os meus questionamentos, ninguém soube me responder nada, criei realmente um universo com o pé atrás sobre o espiritismo. Embora a Umbanda, a gente tem que ir atrás, tentar entender todo o processo. E aí depois que as coisas ficam mais claras, quando você questiona, mas o espiritismo eles encobrem muitas verdades. E aí saí desse universo e fui buscar outras crenças. No final, eu me converto ao budismo Vajrayana. Converto, por iniciativa própria. Então é uma prática que eu faço isso já há alguns anos. Eu pertencia a uma outra escola, uma outra prática, que seria a família Kagyu. Fiquei muitos anos praticando o budismo deles, depois eu saí e fui para a família Pema. Então, assim, eu saio de um, vou para outro, porque eu senti uma energia muito melhor nessa outra família, achei que os estudos eles iam ser mais dedicados e tudo mais. Mas assim, deveras, todo mundo aí tem muitas coisas legais a agregar dentro do budismo Vajrayana. Todos eles têm muito que ensinar. Então, acho que vale muito a pena sempre aprender outras crenças, outras coisas, outros pontos de vista, para poder sempre questionar e fortalecer aquilo que a gente acredita realmente. Eduardo Osaramalho. Bom, eu estava assistindo seus vídeos e tive uma ideia de você analisar a casa dos teus inscritos, através de vídeos. E assim você analisaria como se fosse em seus reacts, e podendo ter uma interação com o seu público. Não. Eduardo, eu peguei essa sua afirmação, a sua ideia, para a gente poder falar novamente. Nada é feito de maneira aleatória. Eu sou formado em administração de empresas. Em paralelo, eu fiz uma formação como terapeuta e psicoterapeuta por um instituto das Filipinas. Ou seja, eu sou um profissional. Sendo um profissional, todo o meu trabalho ele é cobrado. Quando eu pego um vídeo de um youtuber famoso, o YouTube me paga. O YouTube vai pegar o meu vídeo e vai falar, bom, quantos views você teve? 10 mil visualizações? Vou te pagar tanto por essas visualizações. Pegar a casa de um inscrito? Desculpa, você tem interesse que eu analise sua casa?
Você vai mandar para o limpezadecasas@gmail.com com a solicitação de eu quero ter a minha casa analisada. A Dani vai pegar o teu e-mail, vai falar o valor que eu vou cobrar é um valor X, que é o valor do tempo que eu vou tomar para matar a sua curiosidade sobre o que você tem na sua casa. E aí, mediante a isso, você vai fazer análise, vai solicitar uma limpeza de casas ou um tratamento para você. De novo, todo o meu trabalho é cobrado, todo. Claro, eu não cobro $1.000, $2.000, que nem os médiums, porque eu não sou médium, não sou um psychic. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta licenciado, formado com mais de 13, já está indo para 15 anos de experiência dentro desse tipo de coisa que eu faço. Então, assim, como um profissional, eu sou remunerado por isso. Eu tenho certificados que comprovam a minha formação, ok? Então, assim, tem muita gente, aqueles americanos que são psychics, que cobram $600, $700, $1.000. O cara não tem formação nenhuma. O cara não tem escolaridade dentro disso. Simplesmente ele bota uma placa na porta dele falando psychic. Pronto, acabou. Ele se autodenomina isso. Não existe uma comprovação da onde ele veio, que estudos ele fez, não existe nada. Aqui a gente está demonstrando para vocês, por A mais B, todos os estudos que eu segui. Quem acompanha meu canal sabe que a gente já falou sobre isso. Toda a minha escolaridade, tenho 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, tudo aquilo que eu passei e os certificados que eu comprovo. Ó, tá aqui, todos os certificados, tá? Então assim, vocês comprovam que o Rodrigo tem esse conhecimento, foi certificado por alguém, ponto, tá? Então, por isso que eu não tenho uma playlist de reacts da Casa dos Inscritos. Porque, primeiro, que ia ser uma bagunça generalizada, todo mundo querendo mandar vídeo de casa. Não ia ter um e-mail que iria comportar 500 mil e-mails com, sei lá, 200 mega, 300 mega, 500 mega de vídeo. Não ia, tá? Segundo, eu cobro por esse serviço, eu vivo disso, tá? Terceiro, tem uma coisa que eu falei que é o seguinte, imagina uma criança 12, 13 anos, pega, filma a casa e me manda. O pai descobre que a criança mandou o vídeo da casa e vai lá e eu postei o vídeo da casa no meu canal. O pai vai tacar um processo em mim por estar publicando um vídeo da casa dele sem a devida autorização só porque o filho de 12 anos, por imaturidade, quis saber se tinha algum espírito dentro de casa. E eu publiquei para 500 mil pessoas verem a casa do cara. Então assim, eu vou acabar sendo até processado e posso perder o meu canal. Você sabe que assim, eu vou me estender, Eduardo, porque assim, independente de análise ou não, você sabe que eu já tive vídeos retirados do meu canal de análise, solicitado pelos próprios youtubers, tá? Perdi uns 2, 3, 4 vídeos, e até mesmo de limpeza de casas, eu tive vídeo que foi retirado. Eu tive gravações que o pessoal da Ponto 25 acabou tirando, porque às vezes eu estava sendo muito incisivo nas análises, acabaram pedindo para nem gravar, nem fazer nada, e teve umas 2, 3 casas que a gente acabou perdendo a gravação porque as pessoas falaram, eu não quero, porque eu tô vendo que tem muita gente olhando a minha casa, eu me sinto incomodado, eu não quero. Ou tem muita gente mandando mensagem, mexendo comigo, eu não quero. Perdi o vídeo, tá? Então, infelizmente, é assim. Quando a gente expõe a pessoa pode ficar escaldado ou pode falar, cara, eu quero o dinheiro em cima do vídeo. Já teve gente que pediu dinheiro, extorsão mesmo, tá? Ah, eu quero 10 mil reais aí pro vídeo ficar no ar. Sério, aconteceu, eu tirei o vídeo. E teve gente que falou, cara, não quero, tá bom. Então assim, a gente passa por altos e baixos aqui, quanto mais a gente puder reduzir esses riscos, melhor. Vamos lá. Helena Rodrigues. Olá, tio Spook Família, me chamo Helena e assistindo a seus vídeos, cheguei à conclusão de que, como energias de criaturas bestializadas são, na verdade, quentes, aqui no Nordeste do Brasil está repleto de obsessores. Eita, meu Deus. E onde está localizado o inferno católico? Porque não existe região mais quente do que essa. Enfim, brincadeiras à parte, eu tenho várias dúvidas e gostaria que você, dentro do possível, me respondesse. Eita, vamos lá. Primeira pergunta. O que a espiritualidade fala sobre pessoas com doenças que a incapacitam, como por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui que os seus 3 filhos tinham esclerose lateral amiotrófica. Uma doença que atrofiou seus braços e pernas. Eles não falavam e não faziam nada sozinhos. Ou seja, eles viviam dependentes dela e
para tudo, desde os seus 15, 16 anos até suas mortes na faixa dos 40 e poucos. Eita, meu Deus do céu! E começaram a morrer de diversas doenças. Eu queria saber se isso faz parte de um pagamento de karma ou algo assim, porque uma médium do espiritismo uma vez me disse, quando eu perguntei para ela sobre crianças autistas de grau elevado, daquelas que são totalmente dependentes dos pais. Ela me respondeu que a criança foi assim porque os pais, tal. Se eu poderia explicar as doenças mentais também, como esquizofrenia, isso apenas genético ou pode ser espiritual? Vamos lá. Sua pergunta é complicada, não é fácil não, Helena. É muito complicado porque nós temos problemas físicos reais, nós temos problemas emocionais, problemas mentais e depois problemas espirituais. Achar que só porque uma pessoa nasceu com um problema físico é uma questão espiritual é uma idiotice extrema. O ser humano é falho em termos de genética. Nossa genética é ruim. Nós nascemos com sérios problemas. Muitas crianças hoje ficam na UTI depois que nascem por problemas ainda de formação, problemas ainda de constituição física e não podemos dizer que isso é culpa de um espírito ou se isso é culpa de vidas passadas. O espírita, olha, eu fico muito chateado com a postura de espíritas que justificam quem as pessoas são hoje por causa de vidas passadas. Gente, se a gente realmente tivesse dívidas tão absurdas assim, a gente já nascia com um boleto enfiado no botico, dizendo, né? Financeira a Deus. Este indivíduo que acabou de nascer me deve tantos R$1.000, ou tantos mil, sei lá, por furtar uma carruagem, sei lá, ou matar tantas pessoas, ou... então justifica-se ele nascer sem uma mão. Mas isso não ocorre. Nós não podemos apontar dedos para as pessoas, dizendo que elas são culpadas pelas enfermidades que elas carregam. Eu não posso. Eu posso dizer para você que uma pessoa pode ser culpada pelas doenças que ela gerou em sua própria vida ou ao longo da sua vida. Aí eu até posso dizer que sim, é plausível. Agora, por uma criança nascer atrofiada ou nascer com problemas, culpar dizendo que foi um espírito ou foi o karma que fez isso, eu não posso. Eu conheci, ao longo dos meus 15 anos como terapeuta e psicoterapeuta, milhões de pessoas. Muitas pessoas mesmo. E eu vi como as pessoas eram ruins em sua vida. As pessoas mentiam. Teve pessoas que, por exemplo, vinham fazer o tratamento comigo, sabiam que eu cobrava um valor X. Às vezes a pessoa falava, putz, esqueci a carteira no carro, pegava e sumia, nunca mais voltava. É sério. Só para você ver o nível da hipocrisia do ser humano e da mentira que eles mesmo causam a si, sabe? De mentir dizendo, putz, esqueci o dinheiro no carro, pera que eu vou pegar. E eu lá, com a porta aberta, esperando o cara foi embora. O ser humano, ao longo da sua vida, ele mente, ele age de maneira errada, ele tem os seus pecados, vamos dizer assim. Então a sua ignorância, raiva, ódio, luxúria, a sua... Nossa, todos os aspectos ruins ele carrega ao longo de sua existência. Ele não faz questão de observar os seus erros. Ele faz questão de compartilhar os seus erros. Ele cai em vícios. Pô, vou beber, vou fumar. Pô, que prazer gostoso na vida. Depois de 40 anos, tá com uma enfisema pulmonar, fazendo cara de dó, achando que todo mundo tem que ter dó de um babaca como esse, que passou a vida inteira repleto de prazeres, e depois vai querer justificar dizendo, ai, cuida de mim, eu estou morrendo. Você fez aquilo que você queria na vida, agora você vai assumir os seus erros e viver com isso. Infelizmente, a vida é assim. Eu posso partir do princípio de que tudo aquilo que você fez na vida, você vai receber em vida. Tem um grande professor budista, grande mestre budista, que ele fala que existem 3 tipos de doença, tá? A doença causada por um possível karma, mas ao longo de toda a sua vida, então, tudo aquilo que você faz ao longo da sua existência, você vai pagar pelo que você fez. Beleza. As doenças causadas por espíritos, ao longo da sua vida você pode ser atormentado por entidades, por espíritos famintos que eles chamam, e doenças que são causadas pela genética ou por problemas sérios de saúde que um medicamento consegue resolver. Esses são os 3 tipos de doença que surgem
ao longo da existência de um ser humano sobre a ótica de um grande lama budista tibetano. Que eu concordo plenamente. Antes mesmo de ter esse conhecimento, de receber esse conhecimento desse incrível lama, eu já sabia disso. Porque a gente observa, claro, evidentemente, o comportamento das pessoas e consegue enxergar a doença. Então o que eu falo para vocês é, parem de acreditar em conceitos espíritas e comecem a buscar conhecimentos mais amplos. De novo, acreditar que por causa de um karma essa pessoa nasceu toda atrofiada é uma das maiores hipocrisias que eu já vi. Se uma pessoa que roubou ao longo de toda a sua vida e é um bandido, sofreu um acidente de carro e tiver as suas pernas amputadas, aí eu posso falar, isso foi um karma, porque o impediu de poder roubar mais. Ok, aí sim eu posso partir desse princípio da ideia. Mas de vidas passadas, desculpa, a gente parte do princípio de que tudo aquilo que a gente faz em vida, a gente vai pagar em vida. Esqueçam esse negócio de vidas passadas, porque isso é uma justificativa espírita. Minha segunda dúvida é sobre pessoas que estavam em determinadas tragédias, mas sobreviveram. No entanto, semanas depois morreram em outros acidentes. Cara, isso são casos esporádicos. Tem vários casos assim reportados pelo mundo. Pelo mundo, nós temos 7 bilhões de pessoas. Se tiveram 100 casos, é uma amostragem de 100 dividido por 7 bilhões, é 0,001%. Como, por exemplo, de uma italiana que chegou atrasada, isso aí a gente já viu, né? Chega atrasada no voo, o voo caiu. Bom, a Áustria passando com seu marido, sofre um acidente e morre, o marido sobrevive. Será que a morte perseguindo suas vítimas? Que nem a saga dos filmes Premonição? Isso não existe. A morte não persegue pessoas. Vocês não veem uma criatura de capuz com uma foice andando na rua. Ô, psiu, você conhece aí o João? Não existe. A morte é um arquétipo da mitologia. As pessoas morrem, ponto. Por que morre? Porque chegou a hora dela morrer. Acabou. Ninguém vai escapar da morte. Não existe o filme Premonição. O filme Premonição é um filme de Hollywood. É um conceito que as pessoas brincam com o conceito da morte. As pessoas vão nascer e a única noção que nós temos é que vamos morrer. Algum dia nós vamos morrer. Nós não sabemos qual dia, mas algum dia acontece. Tragédias acontecem no mundo todo. Há 1000 anos atrás, nós tínhamos um número muito menor de pessoas no planeta Terra. Hoje nós temos um número estrondoso. Esse número estrondoso de pessoas se movimentam constantemente. Essa movimentação das pessoas, pegar um avião, vou precisar ir para a Áustria, vou precisar ir para o Japão. Cara, tragédias acontecem. Caiu um avião, foi uma falha elétrica. Nessa falha elétrica matou-se todos os passageiros. Essas pessoas vão ter que reencarnar. Sinto muito. É o homem matando o homem. De novo, é o homem matando o homem. E Deus vai pegar essa pessoa e falar, cara, morreu. Preciso dessa alma que renasça daqui, sei lá, 5 anos no corpo de uma outra pessoa. Então nós temos ali um processo de reencarnação que às vezes acontece rápido ou demorado. Depende muito daquilo que a gente chama de janela, tá? O que é janela? Vamos supor, você acaba falecendo, ok? Deus vai pegar você e vai falar, tá, eu preciso que ela renasça numa criança que vai nascer no Japão daqui a 5 anos, quando o Itoshi se casar com a Toshio. Beleza, então você vai ficar sendo preparada para poder reencarnar dentro daquele corpo que está sendo específico para que você renasça. Ponto. Entenda por esse mecanismo, é mais fácil. De novo, as pessoas morrem. Não existe como fugir da morte. O que existe é aceitem a morte. Ponto. Eu lembro que uma vez estava conversando com uma lama a respeito da morte e uma vez perguntaram, né, qual é o sentido da vida? Aí responderam, é morrer. O sentido da vida é morrer. Se prepara para a tua morte, cara, que você vai morrer. Se prepara para que você aceite a morte, entenda como é que é a morte, faça a passagem real, para que você não fique perdido, assim como outros que estão perdidos por aqui. Por isso que eu falo, quando você morrer, sorria e morra com vontade. Ponto. Então assim, o que você está me trazendo é um fato esporádico. Temos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Esses 7 bilhões, de novo, nós temos uma indústria muito falha. Aviões
falham, carros falham, elevador cai, paraquedas não abre. É o acaso trabalhando a favor da morte. Morreu, caiu, foi pular de paraquedas, o paraquedas não abriu. Cara, sinto muito. Foi Deus que não fez o paraquedas abrir. Foi, tá lá, na indústria de paraquedas, Deus. Pule e tenha certeza de que você vai direto para a próxima vida. Terceira. Sobre o episódio 4 da playlist Limpeza de Casas, do qual, no final, o Exu o reconheceu. Mas o senhor havia dito em outros vídeos que essas entidades são passageiras. Elas ficam por um tempo aqui na Terra, ajudando as pessoas até cumprir seus karmas. E, enfim, passar pela roda da vida. Você não entendeu. Foi isso o raciocínio pelo que o senhor disse? Foi equivocado? Você não entendeu. Primeiro, vamos explicar certas coisas. O Márcio, que é o marido da Leila, eu já conhecia ele, tá? A Leila é uma amiga minha, umbandista, há mais de 10 anos que nós nos conhecemos em centro espírita. Ela solicitou uma ajuda, falando, Rô, eu estou com um problema em casa, eu não estou me sentindo bem, você pode vir aqui? Falei, Leila, posso filmar a sua casa e colocar no canal? Ela falou, pode. Liguei para a produtora Ponto 25 Filmes e falei, meninos, eu preciso de vocês em tal endereço. E a gente foi. Cheguei lá, eu já conhecia o Márcio, já conhecia a Leila, eu já sabia quem era o Exu do Márcio, já conhecia o nome dele, tá? Por quê? Porque quando o Márcio ia na minha casa para te conversar sobre espiritualidade, o Exu dele estava atrás dele. O Márcio é de Candomblé, o cara, ele é uma sumidade em Candomblé, ele conhece muito sobre Candomblé. Então, eu já conheci os dois. A Leila é uma amiga minha. Na hora que eu fui fazer a limpeza, eu virei para o Márcio e falei, Márcio, seu Exu não está conseguindo entrar na sua casa. Ele falou, eu sei, o assentamento dele fica na varanda, mas eu não consigo puxar a energia dele. Eu falei para ele, quando eu terminar a limpeza de casas, eu vou puxar a energia do Exu. Muito bem, termino a limpeza de casas, eu chego pro Márcio, coloco a mão no sistema nervoso dele, puxo o Exu. Na hora que eu puxo o Exu, ele incorpora o Exu. Aí ele levanta e me cumprimenta, dizendo, meu amigo, que bom que eu voltei a vê-lo. Por quê? Porque eu já conhecia o Márcio, já conhecia o Exu do Márcio. Eu acho que aqui a gente começa a ficar mais claro o assunto. Eu esperava que já tivesse sido claro no vídeo esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Minha quarta pergunta é, se você conhece as Folhas de Nadi, o canal Assombrado, inclusive fez um especial. Não, não conheço. Que segundo a cultura indiana conta informações sobre todas as pessoas. Não, isso não existe. Que foram escritas há milhares de anos por sábios indianos e compilados em folhas de palma. Impossível. Eles devem ter destruído uma vegetação maior que do Amazonas. E que hoje em dia, se você der determinadas informações para um leitor de Nadi, ele tem várias coisas do passado, presente e futuro, inclusive sobre suas reencarnações e sobre seu karma. Eu não tenho opinião sobre isso, nunca vi. E honestamente, um dia que eu tiver dinheiro, eu vou para lá, vou filmar e aí a gente vai documentar para vocês. Enquanto isso, eu realmente... 7 bilhões de pessoas. Vamos supor que cada pessoa tivesse 10 vidas passadas facilmente acessíveis. Gente, façam o cálculo. Quantas pessoas realmente seriam 7 bilhões aí multiplicado por dezenas e dezenas e dezenas de vezes? Imagina quanta vegetação você teria que destruir para poder escrever sobre esse tipo de coisa. Não existe a possibilidade disso acontecer, tá? Não existe. Em compensação, existem arquivos no mundo espiritual, que aí tem outros nomes, que você consegue acessar vidas passadas de qualquer indivíduo. É muito fácil esse tipo de acesso, mas de novo, você vai ter só uma imagem de um lugar onde a pessoa nasceu e quem foi ela, mas não no sentido de, ai, você foi Hitler, você foi Gengis Khan, meu Deus do céu, você foi Pedro de Lara. Não, você não vai falar isso, mas você vai falar, você nasceu na Espanha, você teve uma vida na Noruega, sua vida era mais ou menos assim, assim, assim. Ponto. Acabou, morreu a história. Pode ser acessível? Pode. Facilmente acessível, principalmente para quem consegue ter clarividência ou ter um desprendimento muito rápido da consciência para acessar tais registros. Isso é fácil. Médium consegue fazer isso? Questionável. Mas induz... pessoas que têm uma prática muito grande de meditação facilmente têm acesso a essa informação, tá? Não confundam, médium é uma coisa,
Hindus que fazem meditação é outra. Médiums não fazem meditações. Allan Kardec não ensina meditação. Tá bom? Quinta, minha quinta e última pergunta. Existem duendes, gnomos, fadas, essas coisas mitológicas, ou os casos em que a gente escuta de pessoas que viram esses tipos de coisas, faz parte da histeria coletiva. Queria sua opinião. Histeria coletiva. Eu vou explicar. Mitologicamente, surgem figuras ligadas à natureza. Nós temos uma vegetação incrivelmente linda no planeta. Dessa vegetação surge a necessidade, obviamente, de criar figuras que defenderiam essa vegetação. Então você tem os gnomos, fadas, elfos, duendes, leprechauns, coisas desse tipo aí que defendem uma natureza, defendem pote de ouro, né? O leprechal sempre adora pote de ouro. Mas a ideia deles é exatamente isso. Criar arquétipos, criar figuras, símbolos e mais nada. Aí tio Spook, viu uma fada? Não, você não viu nada. Tio Spook, eu vi um gnomo outro dia. Não, você não viu nada. Tio Spook, eu tenho certeza, tem um duende morando embaixo da minha cama. Não, não existe. Tá bom, gente? De novo, isso são alegorias criadas pelo ser humano mediante a representação da natureza no planeta Terra. Então nós colocamos esses símbolos, esses arquétipos, para poder ilustrar, para poder brincar, para poder dizer que a natureza tem as suas representações que, vamos dizer assim, que defendem a natureza. Mas se realmente defendessem a natureza, nós não teríamos aí um desmatamento tão absurdo no Amazonas, não é mesmo? Na Amazônia, principalmente, né? Mas tudo bem, de novo, isso é coisa de Harry Potter, isso é coisa de Hollywood, isso é coisa de arquétipos de cinema. Então, é legal, nós tivemos um boom, acho que nos anos 80 aí, da lenda, lojas esotéricas que traziam fadas, gnomos, elfos. Todo mundo tinha uma fadinha dentro de casa, então isso também tem um fator econômico muito grande. Obviamente, a sociedade quer que você consuma e as lojas agradecem. Bom, menina, foram muitas questões suas, hein, Helena? Mas é isso, de novo, tá no game, eu achei válida, não achei nada absurdo. Só coloque o pé no chão, de novo, conceitos espíritas, eles são aplicáveis em alguns momentos, em grande maioria não são, tá? De novo, eu coloco sempre o pé atrás com relação aos espíritas, porque tudo é karma, tudo é culpa sua, não é você que nasceu assim porque a culpa é sua, aceite a sua deformidade. Você fala, cara, desculpa, de onde você tirou essas coisas de vida passada? Não é, cara, eu nasci assim, vou lutar para continuar vivo, entendeu? Quer dizer, uma pessoa nasce com uma deficiência visual, né? Leia-se entre aspas, cego, e aí o que é? Não, é que você andou vendo na vida passada a vizinha e aí você nasceu cego porque você não sabia como utilizar sua visão. Cara, existem doenças que levam à perda da visão. Sinto muito. A gente tem que aprender a lidar com essas deficiências porque fazem parte do ser humano, tá? Ser humano é assim, não tem como. O corpo humano, ele é falho, é genética, ponto. São doenças sanguíneas que levam, às vezes, à perda da visão. Então, vamos colocar o pé no chão, tá bom? Por favor. Daniela Martins. Olá, Rodrigo. Meu nome é Daniela, tenho 29 anos, sou de Portugal, PT. PT Portugal. E embora acompanhe o teu canal há menos de 2 meses, adoro cada vídeo teu, principalmente respondendo aos scribes e as análises, claro, né? Vi um vídeo teu onde disseste que quando uma pessoa tira sua própria vida, acaba por devagar na Terra até completar o tempo em que deveria morrer. E que por vezes divaga muitos, mas muitos anos. Há um tempo houve aqui uma notícia em que a mãe não tinha dinheiro para sustentar o filho que tinha deficiência e que se atirou do 9º andar com ele no colo. Ai, meu Deus. O que acontece com a criança depois de morta? Não sei. Pois não tirou a sua própria vida, mas também não cumpre o tempo na Terra. E com a mãe? Continua devagar na Terra até cumprir o seu tempo. Um grande beijo! Continue com teu senso de humor. Portugal adora-te! E a Dani também. Com esse nome, só pode ser uma excelente pessoa. Né, Daniela Martins? Dani. Vamos lá. Não podemos dizer o que acontece com cada indivíduo no planeta Terra. São situações e situações
únicas. Cada ser humano tem uma vida diferente. Cada vida diferente, ela tem um caminho. Esse caminho, quando interrompido de uma maneira drástica, seja por um assalto em que a pessoa morre, ou por uma situação dessa, aconteceu em São Paulo também. Teve, onde foi isso? Foi no Ministério do Trabalho, parece que o rapaz pulou da janela com a criança no colo e os dois acabaram falecendo, tá? Quer dizer, o que acontece depois? Não se sabe. Cada indivíduo passa por uma forma diferente de, entre aspas, julgamento, tá? Obviamente, porque entre aspas, eu não acredito que as pessoas vão ter lá um cara, né, uma aberração da natureza ali olhando falando você e todos vocês, com aquela unha gigante aqui, né, vão pagar por ter tirado a vida daquele indivíduo. Não sabemos. De novo, cada caso é um caso. Tem pessoas que tiram a sua própria vida num processo de depressão, ou realmente num processo, sei lá, de loucura, e não vão para o Vale dos Suicidas, acabam vagando por aqui. Já encontrei figuras que tiraram a sua própria vida e ficaram vagando por aqui. Já em limpezas de casa a gente se deparou já com figuras que eram potencialmente depressivos e que se mataram de tanta depressão que tiveram e que continuavam nesse looping. Sempre depressão, morte, depressão, morte, depressão, morte. O cara vibrava dessa maneira. Então, não podemos dizer 100% que existe realmente essa coisa de morreu, Vale dos Suicidas, tchau, até logo, não tem escolha. Não, mas tem gente que fica aqui. O prazo, por exemplo, de um espírito, pela ordem Rosa Cruz, é de 144 anos. O que é isso, tio Spook? Significa que se o cara morreu aos 70 anos, ele tem mais 74 anos para ficar vagando até a próxima janela de reencarnação. Seria esse conceito. Mas, de novo, da onde vem? Eu não sei. Da onde o Rosa Cruz tirou esse conceito? Não sei. Não tem origem. Quando eu fui membro da Ordem Rosa Cruz, nós recebemos as monografias para ler e dentro da monografia estava lá escrito isso. Quem é que vai questionar, dizendo, cara, qual é a teoria disso aqui? De onde vocês tiraram? Ninguém vai te explicar. Então, o trabalho todo é feito por observação, por meio de indivíduos únicos. Então, a criança morreu, ela pode ir para a reencarnação imediatamente. Dentro desse processo de reencarnação, ela vai achar uma outra criança, a existência em outro lugar como uma nova criança. Ponto. Longe desse pai que a matou. É uma possibilidade. A outra possibilidade é ela poder nascer, ter o filho, que possivelmente possa vir a ser esse pai que a matou, e ela ensinar amor para esse pai. Então, assim, os eventos, eles são cíclicos em alguns aspectos, outros eles são únicos em outros. Então é muito difícil precificar o comportamento de Deus dentro desse contexto. O que eu falo para vocês é, cada ser humano é um ser. Não podemos dizer que tudo o que acontece realmente, que os espíritas partem do princípio que, e as outras doutrinas também partem desse princípio, que ele é válido a todos. Não é. Existem exceções. E muitas exceções comparado, não é só uma ou duas. Nós temos um pool aí de, eu já vi, sei lá, 5, 6 caras de depressão que podem ficar vagando por aí, que se mataram e ficam causando estragos. Ou seja, é um número considerável para aqueles que vão sempre para o Vale dos Suicidas. Então, temos que tomar muito cuidado com esses conceitos. É sério, pé no chão sempre, tá bom? Lembre-se, cada ser humano é um ser humano, cada ser humano tem a sua história, cada ser humano tem o seu fim. Esse fim vai depender muito da pessoa, do comportamento que ela teve em vida, das atitudes que ela tomou, da maneira correta como ela conduziu a sua vida e como ela aceitou o término de sua vida. Tudo isso é mensurado. Ufa, falei demais, mais de 50 minutos de vídeo. Mas é importante vocês entenderem conceitos, é importante vocês destruírem conceitos para poderem se recriar, ok? Se desapeguem de conceitos sem fundamento, comecem a entender conceitos que realmente partem de uma análise real do próprio ser humano, de comportamentos, de atitudes, de formas de como levar a vida, para daí sim vocês começarem a refletir no mundo espiritual.
Não fiquem baseados de conceitos de karma. Ah, você pagou por isso, você tem que sofrer, você vai sofrer porque você foi ruim na vida passada. Você vai falar, cara, eu não tenho a menor noção do que eu fui na vida passada. Como é que você pode me condenar por um ato que eu não sei que eu fiz? É injusto. Pois é. Então pare de apontar o dedo pra mim, cara. Eu só tenho essa vida e eu quero agir de maneira correta ao longo dessa vida. Leave me alone, não é mesmo? É assim que falam. Ok? Mas é isso. Pé no chão sempre e entendam como tudo é feito. Tá bom? Ufa! Quero agradecer de novo a todos vocês. Muito obrigado aos inscritos, aos membros, todos aqueles que estão realmente curtindo o canal. De coração, muito obrigado. Muito obrigado a todos que têm mandado e-mail pra gente solicitando ajuda, solicitando um apoio, tá? Sempre, sempre nós buscamos atender as pessoas, fazendo os tratamentos, as limpezas de casa ou mesmo as análises, tudo isso é cobrado por meio do limpezadecasas@gmail.com. Aqueles que estão direcionando errado, simplesmente, toma aí meu e-mail, esses e-mails eles são deletados. Por quê? Porque o Spook Responde, o Casas Assombradas são e-mails com outra finalidade. Mandem sempre para o e-mail correto para vocês terem um atendimento certo. Caso contrário, vocês vão falar, pô, mas eu tô há um ano esperando. Quando foi ver, tava lá na lixeira, o spam do Spook Responde. Sinto muito, tá bom? Façam a coisa certa. Bom, além disso, nós temos também um meio de ajudar o canal, seja por as doações do PayPal, que tem muita gente que faz doação. Tem gente que também torna-se membro, R$8 por mês não é nada para vocês, mas para nós faz uma diferença muito grande para continuar uma nossa labuta aqui no YouTube. E também nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.